Boa noite, meu nome é Jonatas Pietruszinski Mendes e, eu gostaria de apresentar os capítulos de introdução e de revisão bibliográfica da minha pesquisa, pesquisa de mestrado, cujo tema é a otimização dos parâmetros do corte a laser para desempenho e conformabilidade por estiramento de borda em chapas de aço bifásico DP600. Meu orientador é o professor Dr. Claudimir José Rebeika. Bem, eu gostaria de chamar a atenção aos desafios da construção de um monobloco no veículo de passeio, né? Então, deve-se empregar materiais que tenham uma alta resistência, né, que proporcionam rigidez à estrutura durante a vida útil do veículo. Em caso de colisão, os materiais também devem ser capazes de absorver a energia de impacto por meio da sua deformação, nessas regiões frontais e na região traseira do monobloco. Porém, na região do habitáculo, né, deve formar uma gaiola, ele deve evitar a todo custo a intrusão, né, na região do habitáculo. Assim proteger os passageiros. Ao mesmo tempo, o material ele deve seguir um design leve, né? Ele deve ter uma alta relação de resistência por densidade. Sua fabricação, porém, envolve submeter esses materiais a seus mais altos limites de conformabilidade, né? São muito superiores aos limites exigidos nas chapas de recobrimento da carroceria. Então, você precisa ter um material também dúctil. E, igualmente importante, devemos observar as extensas regiões no monobloco, né, no qual são feitas recortes, furações, seja para otimização de forma, redução do peso, também para passagem de cabeamento e fixação. E aí que está o objetivo geral dessa pesquisa, né? Então, as regiões das bordas desses recortes, elas serão submetidas a estiramento durante a conformação, e deseja que o processo de corte utilizado não introduza defeitos que prejudiquem o desempenho da chapa durante a estampagem profunda. Então, o tema dessa pesquisa é a otimização do corte a laser de fibra no aço avançado de alta resistência bifásico DP600. O sucesso da pesquisa ele será aferido pela comparação em ensaio de expansão cônica de furo no corpo de prova fabricado com os parâmetros otimizados, comparando os resultados do corpo de prova cortados com os parâmetros iniciais do corte a laser, e portanto não otimizados, e também por corpos de prova produzidos por funcionamento e por usinagem, né, fresa. Bem, o corte a laser ele é um processo de grande relevância na fabricação de componentes automotivos, porque ele oferece diversas vantagens em comparação com as técnicas tradicionais. Os artigos de Cheng e outros de 2018 eles enfatizam que os aços de alta resistência que são amplamente utilizados na construção de veículos, eles demandam um processo de corte preciso e eficiente. O corte a laser ele se destaca por essa precisão e sua qualidade de superfície, sendo altamente versátil, né? Então ele permite também operações como perfuração, corte, gravação, de acordo com Tura e outros, 2021, conforme o artigo de Liu e outros, no seu artigo 2022, ressalta, né, o corte a laser ele apresenta vantagens significativas em relação a cortes métodos tradicionais, né, como corte por cisalhamento mecânico e o corte com jato de água abrasivo, como ausência de força de corte, uma largura de corte estreita, altas velocidades de corte, né, sobretudo se comparado ao water jet, ao jato de água abrasivo e também a eletroerosão a fio, e menor impacto ambiental porque ele não gera resíduos assim, não gera resíduos poluentes. Quanto ao gás de assistência, bom, no processo de corte a laser, o gás de assistência ele desempenha um papel central na dinâmica e na qualidade do corte. Então, diferentes gases são utilizados para diferentes fins. Autores como Madit e outros, 2015, e Cariston, no seu livro 2004, destacam a importância dessa escolha. Então, o gás ativo, que é o oxigênio,
cuja reação de oxidação com os metais ela é altamente isotérmica, né, e gera calor adicional que vai melhorar a eficiência do corte. Ele é eficaz para aços cujos elementos de liga, com elementos de ligas, cujos óxidos desses elementos eles não sejam excessivamente viscosos e não atrapalhem a oxidação do ferro, né, ele não, pelo fenômeno da passivação. Então, nesses casos, o gás ativo permite o corte de materiais mais espessos e a uma maior velocidade. Já gases inertes, né, principalmente o nitrogênio e também o argônio, eles não reagem quimicamente com o material, eles expulsam o metal fundido, né, a função deles é expulsar o metal fundido e formar uma atmosfera para proteção contra a oxidação. Eles são preferidos para cortar ligas metálicas que formam óxidos viscosos, né, e assim preservam a qualidade da superfície. E eles dificultam também aqueles óxidos. Alguns materiais eles têm óxidos que são altamente refletivos, né? Então que dificultam o acoplamento do feixe de laser à frente de corte ao metal base. Então, nesses casos também é preferível usar um gás inerte que evite a formação desses óxidos. Então eles são utilizados principalmente no corte do aço inox, devido ao cromo. É só o efeito de passivação na reação do ferro, né? E também corte do alumínio, cobre e suas ligas. Ao cortar o aço bifásico DP600, a escolha do oxigênio como gás de assistência, como sugere o artigo de 2018 de Cheng e outros, ela é justificada porque a reação oxidativa do oxigênio gera calor adicional e isso aumenta a eficiência do corte e possibilita o corte de materiais mais espessos e a velocidades mais altas, né? Aumenta a produtividade, portanto. Mesmo com pressões de gás cerca de uma ordem de grandeza menor em relação ao corte com nitrogênio, ou seja, você tem também economia. Então, além disso, né, a composição do ácido DP600 ele não contém elementos cujos óxidos são especialmente prejudiciais, com exceção do silício, que está presente em uma quantidade significativa, né, e é um óxido prejudicial, sim, porém, espera-se otimizar o corte, né, que permita um resultado de uma borda de corte de qualidade e com as vantagens econômicas, né, do uso do oxigênio. A tecnologia do laser de fibra ótica do equipamento utilizado na pesquisa, né, com autores como Turcan e outros, no seu artigo de 2023 agora, enfatizam sobre seus benefícios como alta potência, qualidade de feixe, né, que é uma métrica bastante importante no corte a laser, sua eficiência energética. Essa eficiência, sobretudo, pelo resfriamento eficiente da fonte. Então, a eficiência afirma-se estar entre 20% e 30%, de acordo com o artigo de O'Neill, para as máquinas de corte a laser que empregam uma fonte de laser de fibra ótica. Isso é significativamente melhor do que a eficiência de conversão de energia de cerca de 8% nos lasers de CO2, de 3% para o laser de estado sólido ND-YAG. Então, essa tecnologia, também como destacado por Nilsson e outros, ela opera no infravermelho próximo, né? Que é cerca de 1 micrômetro, né? E esse comprimento de onda ele é bem absorvido pelas principais ligas metálicas, isso de acordo com o artigo de Quasi e outros de 2016. Segundo ponto da revisão bibliográfica, o material. Então, os veículos modernos eles consistem de uma combinação complexa de diferentes tipos de ligas metálicas, especialmente aços e ligas de alumínio, que são colocadas em regiões específicas do veículo, né? Então, peças recortadas em chapas de diferentes espessuras, diferentes materiais, elas são unidas umas às outras, né, por uma solda autógena, né, sem metal de adição, a laser, desses materiais similares. Então, essa pesquisa ela é direcionada a otimizar o corte a laser de chapas do aço avançado bifásico DP600 em chapas de 1,6 mm, né, que seriam esses azul claro aqui nesses gráficos de pizza, nas suas imagens.
o rosa aqui nessa outra, que enquanto sua maior aplicação, né, no monobloco de veículos de passeio, em posições que variam conforme o projeto, e que durante a sua fabricação elas sofrem uma alta deformação por conformação a frio. Elas são aplicadas em regiões do monobloco, então, né, conforme o projeto, a sua utilização é alta. Esses dados aqui são de veículos vendidos no mercado estadunidense, veículos médios, médio grande, 10 anos atrás, né? Então você já vê que a variação de massa desse DP600 já estava em torno de entre 18% a 30% aproximadamente. E, bem, esse material ele deve apresentar qualidades contraditórias. Ele deve ser altamente dúctil durante a fabricação e altamente resistente no produto final. O DP600 ele é um aço de alta resistência com uma mixtura dupla de ferrita, né, que é em bege, que é macia e dúctil, e uma fase dispersa martensita, que é resistente e frágil. Então, isso confere uma combinação única de alta ductilidade e uma resistência mecânica. Então, a revisão da literatura reuniu alguns pontos de destaque sobre o material. Levi e outros, em seu artigo de 2013, ele enfatizou a importância dos ácidos bifásicos, né, dito DP, em aplicações automotivas, devido à sua resistência mecânica e sua conformabilidade. No entanto, conforme o autor, esses materiais eles apresentam limitações em situações de estiramento de borda, que é justamente o que a gente pretende otimizar, né, o seu resultado. Thomas, 2016, investigou os efeitos dos parâmetros de corte a laser, como velocidade e potência, na qualidade de borda do aço DP600. A sua pesquisa destacou a relação direta entre esses parâmetros e a formação de estrias, que é um fator crítico do desempenho da peça sob fadiga, né? Mas veja que o concentrador de tensão ele é prejudicial na fadiga e também é região preferencial para início de trinca durante o estiramento de borda, né? Petzold e outros, 2017, examinaram a relação entre os parâmetros de corte por funcionamento devido à subfadiga do aço bifásico DP800. Né? Esse DP800, o maior, 800 refere-se à tensão de ruptura média do material. Ele é obtido por uma diferença em tempo, temperatura de recozimento e também método de têmpera, né, em relação ao DP600, em relação ao DP1000. Ele possui uma quantidade um pouco maior de martensita. Bom, apesar de estudar especificamente o corte por funcionamento, as descobertas de Petzold enfatiza que a relação entre a qualidade de borda, né, como a sua rugosidade, é relacionada com o surgimento de trincas no aço bifásico. Outro aspecto importante, né, Caristo, no seu livro de 2004, ele aborda desafios do corte a laser do aço galvanizado. Ele destaca, né, a necessidade de considerar revestimento durante o corte laser. Então, ele conclui que o óxido do zinco, né, resultante do corte de chapas galvanizadas, prejudica bastante a qualidade do corte, sobretudo porque a formação de rebarbas que ocorre devido à viscosidade do óxido de zinco. Bom, então essas descobertas, né, entre outras, destacam a complexidade do corte a laser em aços bifásicos galvanizados e a importância de otimizar o processo para garantir a qualidade de bordas e assim evitar concentradores de tensão. O terceiro tema, né, da minha revisão da literatura é uma busca por materiais de alta resistência, mas também altamente conformáveis. Ele desafia a fabricação de estrutura de veículos, né? Então, um material com alta razão de resistência mecânica por densidade ele é desejável para manter rigidez, segurança e baixo consumo de combustível. Entretanto, esses materiais eles são naturalmente menos dúcteis e apresentam contradições entre resistência e conformabilidade. Para atingir a combinação desejada, então, diversos estudos eles têm explorado estratégias que visam então melhorar essa conformabilidade por meio da qualidade das bordas, especialmente aquelas que serão submetidas a estiramento. A pesquisa de Paul 2021 enfatiza que as ligas metálicas de alta resistência elas são naturalmente menos conformáveis devido à formação de vazios que levam à falha durante a deformação por tração.
O autor ele sugere que a introdução de partículas coerentes e a distribuição uniforme de fases duras nos ácidos bifásicos ele pode aumentar a resistência sem prejudicar a ductilidade. Além disso, o artigo ele demonstra que a microestrutura causada pelo efeito térmico do corte a laser ele pode ter um impacto decisivo nos limites de conformação. A pesquisa de Wang e outros, de 2014, né, as suas análises indicam que diferentes condições de borda os afetam significativamente a capacidade de deformação antes da fratura, sendo que bordas fresadas e cortadas por jato d'água apresentaram melhor desempenho, justamente por causar menos concentração de tensões, né? E não alterar o estado de tensão, não causar uma tensão térmica do material. Outros artigos, como o de Nagasaki e outros em 2002, e também seu artigo de 2010, então, nos mostram como o efeito térmico do corte ele contribui significativamente para a estampabilidade do aço, em função e ele faz isso em função das variações nos teores de carbono. Os artigos fazem isso, né? Materiais com diferentes teores de carbono. O corte a laser ele cria uma camada de endurecimento fina nas bordas, né? Nesse artigo, e que proporcionou um desempenho notável. Bom, também é importante destacar o trabalho de Shi e outros em 2014, que comparou os diferentes métodos de corte em ensaios de estiramento e flangeabilidade, e concluiu que o corte a laser e o corte mecânico otimizados eles oferecem os melhores resultados. Da Cheng e outros em 2018, ele contribui para a compreensão do corte em materiais de alta resistência, e ele compara diferentes técnicas de corte em corpos de prova de ensaios de tração uniaxial. Então, ele comparou duas condições de posicionamento, né, cisalhamento, a eletroerosão, o laser seguido pelo polimento de bordas. E, notavelmente, o corte a laser ele demonstrou eficácia ao evitar as microcavidades nas bordas, o que ocorre sobretudo no caso de funcionamento. Finalmente, o artigo de Thomas 2013 ele destacou a influência dos parâmetros do corte a laser na conformabilidade do aço de fase complexa, né, o CP, e relacionou sobretudo a presença de rebarba no material ressolidificado, né, sobre a borda. Bem, o último assunto da revisão bibliográfica, otimização. Então, por ser a ferramenta estatística que possibilitou essa pesquisa, então 60% dos artigos consultados na revisão da literatura, eles abordam especificamente estratégias de otimização dos parâmetros de corte a laser, né? Então, diversos autores eles se dedicam a resolver o desafio de otimizar o corte a laser e buscando uma melhor qualidade e eficiência. No entanto, é importante notar assim que a otimização é altamente dependente das variáveis específicas de cada situação, como o equipamento utilizado, a composição do material, né, material em si, a espessura da chapa e, claro, os objetivos da otimização. Então, as pesquisas abordam a complexidade dos parâmetros de corte, e as principais são velocidade de corte, a altura do bocal em relação à chapa, o tipo de gás de assistência, a sua pureza, a pressão desse gás de assistência, a potência do laser máxima disponível, a frequência do laser, a posição focal em relação à chapa, o tipo do bocal, né, sua geometria, e o diâmetro do bocal. Então, devido à complexidade de você realizar experimentos com tantos fatores, né, digamos que 9 fatores, digamos que você use 3, 4 níveis a cada fator, então isso geram experimentos muito complexos, muito longos, né? Então a maioria das pesquisas opta por considerar na maioria dos parâmetros como constantes, fixos, né? E concentra-se em estudar o efeito de parâmetros específicos. O método de Taguchi ela é uma abordagem notável, né, utilizada em diversos estudos. Essa metodologia ela se baseia em métricas mensuráveis como sinal-ruído, né, a razão sinal dividido pelo ruído especificamente,
para encontrar melhores combinações de parâmetros que resultem na melhoria da qualidade do processo de corte a laser. E o que torna o método Taguchi interessante é a maneira como ele lida com os fatores de ruído não controláveis. Então, ao invés de eliminá-los completamente, né, o método Taguchi ele busca minimizar o seu impacto, encontrando configurações de parâmetros que reduzam sua influência. Então, isso é alcançado utilizando medidas como aquela razão de sinal dividido pelo ruído e análise da variância, né, para avaliar o efeito dos fatores de controle, são os fatores, digamos, esses fatores aqui, os fatores que você pode controlar, e os fatores de ruído, fatores que você não pode controlar durante o uso ou durante a fabricação. E dessa forma avisar uma configuração de parâmetros que torne o processo robusto, né, essas incertezas de ruído. Bom, então digamos que você queira tornar o seu projeto, digamos que o ruído seja a espessura de uma chapa. Você define o material e você pode ter durante a fabricação diferentes espessuras de chapa, ou digamos que seu ruído seja a presença ou não de um revestimento, né? Então, Taguchi permite otimizar os parâmetros controláveis, esses aqui, né, os parâmetros de controle, de forma a minimizar a variabilidade do resultado, né, para diferentes ruídos, para diferentes revestimentos de chapa, para diferentes espessuras. Então, você consegue atingir uma condição de parâmetros tal que ele é menos sensível a variações dos ruídos ali. Então, é por isso que o processo ele se diz robusto, né? Ele é robusto aqui, a incerteza, a ruído. Tem alguns exemplos de pesquisas notáveis, né? Tem várias aqui, eu vou citar apenas algumas, o Dispara e outros em 2022, que visa otimizar o uso do nitrogênio durante corte a laser do aço inoxidável, com laser de fibra. Então, aqui a otimização é diminuir o uso do nitrogênio, né? Consumo. Na pesquisa de Sharma e outros em 2017, o método Taguchi é empregado para avaliar o impacto de parâmetros como a frequência e a largura do pulso, né, que são parâmetros incomuns de serem abordados em outros artigos, né, bem como a velocidade de corte e a otimização é na rugosidade superficial média. O trabalho de Mustafa e outros, 2019, que utiliza Taguchi, investiga a espessura e comprimento e a largura das amostras, como que a espessura, comprimento e largura, né, que passam a ser fatores de controle, afetam a contração final das amostras, que é a sua resposta. Eles estão otimizando. E ele revela que o comprimento ele tem o maior impacto nessa contração, sugere que isso é efeito das tensões residuais, né, térmicas, né, por conta do corte a laser. O estudo de Milichan e outros, 2020, que realiza uma modelagem matemática da rugosidade e dureza de peças de aço Ardox 400, especificamente cortado com laser de aço carbônico. Bom, a qualidade de corte é um conceito que depende do contexto sobre o qual se avalia, sendo que a alta qualidade ela é avaliada pela combinação de diferentes critérios de desempenho que se possam mensurar, né? Então, a otimização multi-objetivos ela é fundamental, porque ela busca o quê? Equilibrar métricas conflitantes. Então, no contexto do corte a laser, é preciso selecionar condições ideais, né, considerando vários critérios de desempenho. Nunca seria apenas um. Então, a complexidade desse problema de otimização que leva à preferência por métodos ditos meteorísticos, que são uma abordagem que não vai garantir a solução ótima, porém ela é eficaz na busca por soluções próximas do ótimo, né, em um tempo computacional razoável. E nisso, a combinação de GRA com Taguchi, né, então para superar os objetivos da otimização multi-objetivos, como uma estratégia que se destacou, né, que eu vou utilizar na minha pesquisa, é a combinação da metodologia de Taguchi com a análise de relação cinza.
que é o GRA, sigla, né, do acrônimo em inglês, Gray Relational Analysis. O método Taguchi ele é amplamente reconhecido por sua capacidade de otimizar parâmetros univariados, né, ou seja, otimização de um objetivo apenas, mas a otimização multi-objetivos ela exige uma abordagem mais abrangente. E aí que entra essa análise de relação cinza. A GRA, então, ela avalia a correlação entre diversos fatores em situações com informações parciais. O que ele faz? Ele normaliza as respostas saídas, né? Essa normalização, ou seja, você transforma valores medidos ali a saída, qualquer unidade que seja, se normaliza isso para um valor entre 0 e 1, né? 0, a pior resposta, 1 a melhor, e as intermediárias passam a ser um gradiente entre eles. Existe ali, aplicado um coeficiente também, não é direto, mas enfim. Mas você calcula os coeficientes de relação cinza, que vão indicar essa correlação entre os dados experimentais reais e os resultados que são esperados. E esses coeficientes eles são utilizados para calcular uma nota de relação cinza, né? Gray Relational Grade, que ajuda a determinar o desempenho geral do processo multi-objetivo. Então você pega N respostas, né? Multi-objetivos, os seus N objetivos, e você calcula uma única saída, que passa a ser essa GRG, nota de relações de cinza. E nessa nota de relação de cinza você aplica novamente Taguchi, né? E você tem ali os efeitos que maximizariam então essa resposta multi-objetivos. E essa GRA é particularmente útil então quando os experimentos são ambíguos ou quando não é possível conduzi-los de maneira precisa. Apenas algumas pesquisas, Senti-Kumar e outros em 2023, que utilizou o corte a laser do aço inoxidável, utilizando GRA Taguchi, para melhorar a largura do curve, dureza e taxa de remoção do material. 3 objetivos. Eles identificaram que a velocidade de corte é o fator mais influente. A ESLU 2021 aplicou o método Taguchi na otimização de parâmetros de corte a laser, incorporando GRA, resolveu problemas de otimização multi-objetivo no processo de fabricação. A Schalik 2008, então otimizou o corte a laser no aço estrutural, ST37, combinando novamente Taguchi com GRA, e destacou a influência da potência do laser nas respostas. Turcan e outros, em 2023, também recente, realizou pesquisas experimentais na otimização multi-objetivos, combinando GRA e Taguchi, para melhorar a rugosidade superficial e a largura de corte. Bom, era isso que eu gostaria de expor a respeito da minha pesquisa da revisão bibliográfica.